Uma ação pode cair 20, 30, 50% e mesmo assim continuar cara. Justamente porque muitos investidores, quando veem queda nas ações, confundem preço com valor. Então, como saber de fato se a ação ela tá barata ou ela só caiu? De forma a usar essa informação para que possamos fazer nossas vendas de put. Exatamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Primeiro vamos falar sobre o sentimento de mercado, depois vamos falar sobre as ações estarem baratas ou não e por fim vamos falar sobre venda de put, estratégia de opções. Se te interessa, vamos embora até o final desse vídeo. Partiu! Recentemente, o nosso índice Bovespa, a nossa bolsa brasileira, teve uma queda sucessiva. Foram 11 dias de queda e muita gente ficou espantada com o que poderia acontecer. E quando a nossa bolsa de valores cai, muita gente automaticamente já começa a pensar o seguinte: poxa, agora a nossa bolsa ficou barata, chegou a hora de vender put. Mas será que esse raciocínio ele está correto? Será que o sentimento de mercado está alinhado? Será que a ação que você está de olho, ela de fato está descontada? O índice Bovespa caindo não significa que todas as ações estejam baratas, e essa é uma grande cilada que os investidores acabam caindo, justamente porque preço e valor são coisas completamente diferentes. Então segue me acompanhando até o final desse vídeo, vai ficar bem claro para você como dar uma olhada na bolsa brasileira, o sentimento de mercado e como encontrar ações candidatas para vender put. Basicamente isso. Primeiro ponto importantíssimo é o sentimento de mercado. Sentimento de mercado é um indicador que mostra o humor dos investidores. Os investidores eles estão em pânico, ou seja, tá caindo a bolsa, todo mundo desesperado, ou eles estão no extremo oposto, eles estão eufóricos, comprando cada vez mais, aquele otimismo. Então o sentimento de mercado ele é fundamental para você que vende opções. Não para você seguir o que a maioria está fazendo, mas para você analisar o que eles estão fazendo e até, quem sabe, fazer o contrário. Quando predomina a euforia, o otimismo, a gente vê que o preço das ações sobe bastante, né? Muitos investidores estão ali corajosos, comprando ações, sem saber que podem estar pagando um preço muito caro por isso. Já quando o medo domina o mercado, os investidores estão buscando proteção, estão se desfazendo das suas posições. A volatilidade implícita sobe muito, isso aí é fundamental para você que vende opções. Não tem como fugir desse sentimento de mercado. O mercado é um aglutinado de pessoas tomando decisões muitas vezes nada racional. No nosso aplicativo Trader Raiz, nós temos o nosso indicador de sentimento de mercado. Ele mostra pra gente se o mercado ele tá em pânico, se ele tá com medo, se ele tá neutro, otimista ou em euforia. Dependendo de alguns componentes aqui do sentimento de mercado, a gente pode estar vendo um mercado mais corajoso ou com maior medo. E preste atenção, você que vende opções, entenda que quando o nosso mercado ele tá nesse nível aqui, o prêmio das opções costuma estar muito alto. Já por um outro lado, vender opções quando está todo mundo eufórico e otimista pode não ser a melhor situação. O prêmio vai estar barato e tem risco da bolsa cair também. Então, o sentimento de mercado é algo que é traqueado ao longo do tempo, né? Então, sempre que a gente vê queda na bolsa, é importante você seguir uma técnica e um método que consiga olhar para esses indicadores, que não existe indicador milagroso, né? Mas pelo menos ele mostra para você uma visão de o que os players estão pensando. Estão buscando proteção ou estão num momento de euforia? Não importa quando você estiver vendo esse vídeo. Com essa queda recente do índice Bovespa, né? Agora em meados de agosto de 2026, olha só, o mercado entrou em pânico no dia 14/8, tá todo mundo se desfazendo das suas ações, todo mundo preocupado com as quedas sucessivas na bolsa, as ações caindo. Então, isso vai passando ao longo do tempo. Cada dia, né, nosso sentimento coletivo como investidor vai evoluindo, né? E isso tem tudo a ver com as opções. Olha só, o nosso put call ratio. Esse aqui, ele mostra pra gente se o mercado está tomado em call ou está tomado em put. Quanto mais alto ele tiver, mais indica pra gente que o mercado está buscando proteção. Então, se o mercado ele tira o pé das puts e começa a comprar call, esse indicador é importantíssimo. E ele é um dos maiores influentes aqui do nosso sentimento de mercado. Claro, são outras nuances também juntas, né? Mas isso aqui mostra pra gente, você como vendedor de put, se você não sabe de sentimento de mercado e de volatilidade, você está operando no mercado errado. Então isso te ajuda a dar uma olhada geral se as ações, se a bolsa brasileira está no momento de euforia
euforia ou no momento de pânico, de medo, você consegue categorizar de forma bem transparente, né? Agora vamos falar sobre valor. E para falar sobre valor, eu sempre falo sobre o exemplo da garrafinha d'água, né? Vamos imaginar que você está passando suas férias em Copacabana, naquele calçadão, tem ali gente vendendo um monte de coisa, tem água de coco, né? Então você tem ali um monte de coisa para você consumir. Por um outro lado, você poderia estar na Ilha Grande, né? Poderia estar em Aventureiro, onde mal tem comércio, onde as coisas são mais escassas. Agora imagina um comerciante que pagou R$ 2 numa garrafa d'água e quer vender em Copacabana ou ali no meio de uma ilha, né? Em Copacabana vão ali no máximo R$ 5, né? Você compra uma água. Agora, se você está no meio de uma ilha que não tem nada e você é o único cara que está vendendo água, você pode vender a R$ 10. Então, o preço da garrafa d'água é o mesmo, mas o valor é bem diferente. Então, quando a gente fala de desconto na bolsa, a gente tem que estar sempre pensando dessa maneira. Eu estou olhando para o preço ou eu estou olhando para o valor? Porque o que eu quero descobrir como investidor é quanto que essa empresa pode valer e quanto que eu estaria pagando nessa ação hoje. É aí que entra uma variável importantíssima chamada valor intrínseco. Através do valor intrínseco você consegue saber qual é o valor de uma ação no dia de hoje, ou seja, é uma estimativa financeira do valor econômico de uma empresa. E preste atenção nessa palavra, é uma estimativa, não é uma certeza, é um cálculo matemático de acordo com os fundamentos dessa empresa e o que se espera daqui para frente. Não existe uma etiqueta pendurada ali numa ação dizendo o preço exato que ela tá. Ah, essa ação ela vale R$ 32,47, todo mundo está precificando dessa maneira. Cada analista vai precificar de uma maneira diferente. Só que tem alguns critérios que não tem como fugir, né? O valuation, que é essa escola de você poder fazer uma análise fundamentalista e descobrir qual é o valor intrínseco de uma empresa, ela depende de crescimento, ela depende de lucro, ela depende de taxa de desconto, múltiplos, fluxo de caixa descontado, riscos que essa empresa pode enfrentar também. Então tem um conjunto de variáveis que pode fazer uma ação ter mais valor ou menos valor. Guarda essa informação. Porque se muda a premissa, os investidores estão mais animados, eles podem pagar um múltiplo maior. Então esse valuation ele pode ir subindo ao longo do tempo. De toda forma, essa estimativa já nos ajuda bastante a bater o olho numa ação e pensar, essa ação ela está descontada, mas descontada em que motivo? Justamente relativo ao valor intrínseco de uma ação. Aí sim você pode responder, essa ação ela caiu muito? Caiu no valor. Esse é o ponto importante. É aí que você encontra algo que vale R$ 1 por 50 centavos aí na bolsa. E eu faço uma triagem muito simples que eu vou compartilhar com você a partir de agora, numa plataforma de análise fundamentalista que é o Alpha Spread. Então essa é a plataforma que eu utilizo para fazer essa análise fundamentalista simplificada, é a Alpha Spread, tá bom? Então assim, a gente tem que olhar para a bolsa no geral e como é que a gente faz para selecionar quais são as ações que são de meu interesse. Então olha só, eu vou botar o screener aqui. O que é o screener? Screener é como se fosse uma peneira, né? Você vai pegar todas e você vai colocar um filtro, então vai sair só o que você quer. La crème de la crème, né? Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, é como utilizar essas ferramentas no mérito educacional, pô, pra você aprender sobre ações baratas ou não, né? Então olha só, essa é a visão geral que se tem, todas as ações do mundo, né? E aí eu vou clicar aqui no Stock Screener, que é essa tela que tá aqui, aí eu vou colar esse prompt aqui, ó. Eu quero as ações brasileiras que estejam com valor intrínseco, pelo menos 30% de desconto. Ele entende, ele se vira aí. E ele vai me trazer essa lista com base no que eu escrevi aqui para ele. Ele já filtrou, ó, Brasil, ele já botou aqui, intrínseco abaixo de 30%. Então aqui ele já mostra, olha só, ações aqui que você nem sabia que estava barato na bolsa e estão, né? E aí é claro, tem que fazer aquela triagem. Será que, por exemplo, o Banco Pan realmente tem um ROI muito elevado? Ele deveria estar no mesmo nível aqui, ó, de, vamos botar para cima aqui, do Atacadão ou mesmo da Localiza. Então, assim, não são tudo a mesma coisa, né? Mas aqui você consegue encontrar ações que estão bastante descontadas, né? Grupo Mateus, Mercantil do Brasil, né? Então, eu vou dar um exemplo da empresa mais manjada para você operar opções, que é o Banco do Brasil, que está 34% de desconto face ao que ele vale, né? Então, clicando em Banco do Brasil, a gente consegue observar, ó, tá 34% de desconto. Banco do Brasil que teve uma queda muito forte recentemente, né? Então, assim, eu como investidor, eu como operador de opções, eu já bato o olho e já sei as estratégias possíveis que eu consigo estar montando, né? Então, olha só, algo importante também para você ver, além desse desconto, né, de 34%, acredite, é um desconto grande, né? Você tem que olhar os dados financeiros da empresa, né? Não dá para você entrar de cabeça, né? Então, o Banco do
do Brasil, ao longo do tempo, ele lucra bastante. Só que olha só, o lucro dele, né, travou ali em 35 bilhões, 30 e poucos bilhões. Muita gente fala, pô, e se Banco do Brasil, né, que agora tá lucrando 14, muito menos, né? Se Banco do Brasil volta a esses 35 bi aí de lucro, imagine o quanto que o valor do Banco do Brasil pode subir. É claro, por um outro lado, né, tem o outro lado da moeda, né? E se continuar como tá, né? É claro, não há certezas em nada, né? Mas uma certeza se tem. A ação ela está com um desconto face ao que ela estava valendo nos últimos anos. Então, foi uma queda de lucro aqui muito grande, justificada por um cenário de crédito aí mais conservador por parte dos bancos, né? Então, isso aí é importante a gente estar sempre observando, né? Para a gente procurar por oportunidades e ações que estejam descontadas. Mas a análise ela não termina aí, ela começa aí. Aí que você consegue peneirar, de fato, encontrar ações que estejam com lucratividade boa, com desconto interessante, que você vê perspectivas aí pela frente de melhora, porque existe uma armadilha muito perigosa aqui que pega os investidores de valor que não fazem essa análise completa, né? A empresa ela pode estar com 20, 30, 40, 50% de desconto ali em relação ao intrínseco e mesmo assim ser uma armadilha, podendo ser um péssimo investimento para você que vai comprar as ações ou vender put. É o que a gente fala de armadilha de valor. A ação parece que está barata, né? De fato ela caiu bastante, mas o negócio anda se deteriorando, né? Um negócio que colocava a ação para estar ali crescendo cada vez mais, acaba deteriorando. Um grande exemplo é a Novo Nordisk, né? A fabricante da Ozempic, bota a caretinha aí, a caretinha, né? Só que a caretinha tem uma concorrente agora, que é a Lia Laica, uma outra gigante farmacêutica, né? Então a Novo Nordisk, a dinamarquesa, ela perdeu essa exclusividade da patente, entrou a Lia Lai e tá pegando o mercado ali da Novo Nordisk. Então, todo aquele crescimento, toda aquela robustez que aparentava, aquele desconto que aparentava ter a Novo Nordisk, passou a ser explicado por uma fatia muito menor de mercado. Então, cair em armadilha de valor, só se você olhar só os números, não analisar nada. Porém, se você investiga a empresa, se você observa outros dados, por exemplo, bancos no Brasil, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, cara, esses caras fazem grana independente do cenário. Não é um negócio que vai vir aí um JP Morgan e vai disputar, porque eles já tentaram, não conseguiram. Mas depois dessa fase, aí você tem que entrar no detalhe seguinte: como é que estão os resultados? Estão vindo bem, estão vindo mal? Como é que está a rentabilidade? Né? É importante você ver como é que está o lucro também ao longo do tempo. Às vezes pode ser algo temporário que está acontecendo ali na ação e que com um cenário melhor ela pode ganhar valor novamente. E as opções, Filipão? Os vendedores de opções, o que a gente pode utilizar esse conceito das ações baratas para o universo da venda de opções? Que é justamente aqui que o vendedor de opções ele se tenta e está observando os dados errados de mercado. Quando as ações caem, a volatilidade implícita sobe. Isso faz o prêmio ficar maior. E o trader de opções que não entende sobre fundamento, não entende o que é uma boa empresa, uma má empresa, ele pode estar comprando gato por lebre, vendendo put de um ativo que está em queda, é ruim só porque o prêmio está alto. No nosso aplicativo nós também temos aqui no dashboard de opções os maiores prêmios, mas é para usar com cautela, porque nem sempre o maior prêmio é a melhor possibilidade para você vender opções. Isso eu deixo bem claro para meus alunos, né? Para você que não é meu aluno, tenha atenção, tá? Porque um prêmio alto não é tudo, perfeito? Então, por exemplo, Braskem, eu venderia put de Braskem, por mais que o prêmio esteja elevadíssimo? Não, não venderia. Com extrínseco pagando 8,09%, mesmo assim não pagaria, né? Isso aí no horizonte, né, de um mês aproximadamente, um pouco menos de um mês, né? Rapvida também pagando 7,5%, já não sei, CVC 7%. Então, observe como que o prêmio por si só, ele não basta. Você tem que cruzar o prêmio da opção com o fundamento, né? Com o intrínseco da ação. A ação é a base, a opção é a forma que você utiliza para gerar renda em cima das ações. Esse é o pulo do gato. Porque a venda de put é algo bem simples. Anota aí, você é pago para assumir um compromisso de comprar uma ação por um preço pré-determinado. Então, esse preço pré-determinado, ele é bom ou é ruim? Se você não sabe disso, você está no mercado errado. Isso muda completamente a pergunta de, nossa, quanto é que essa put está pagando? Quanto que eu recebo amanhã? Né? Quer pagar quanto? Não, não é assim, cara. Você tem que fazer uma boa análise para ver se o preço que você está vendendo a sua put é bom ou não é, se o ativo é bom ou não é. Então, nesse vídeo,
Eu te ajudei você a entender um pouco mais sobre isso. Agora, se eu analisei a empresa, eu vi que ela está barata, eu entendo os riscos da operação, eu aceitaria comprá-la, aí sim, eu vou olhar as opções para vender e aí sim me remunerar com isso. Porque pensando assim, você entra com mais firmeza, né? Você passa a olhar menos o que o mercado está sentindo, né? Falamos de sentimento de mercado, e mais o que, que a ação está te entregando, entendeu? A ação realmente está barata, dessa forma você usa os critérios, vê se o mercado está exagerando no geral ou exagerando em cima da ação para tomar decisões muito mais assertivas. E se você quer aprender mais sobre venda de opções, vou largar um vídeo aqui embaixo, você clica nele e já continua seu aprendizado aí sobre como fazer isso aí na prática, beleza? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você. Se curtiu, mete um like nesse vídeo aí e manda para aquele teu amigo que tá vendendo putz sem saber o que tá fazendo. Aqui foi Felipe Figueira, sem miséria de conteúdo. Grande abraço, valeu!